1 João capítulo 3, versos 11 a 18. Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Não segundo Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama, permanece na morte. Todo aquele que odeia a seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna, permanente em si. Nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Vamos orar, irmãos? Pai querido, nós agradecemos a Ti. Te louvamos por esta noite, Deus, pelo privilégio de mais uma vez estudarmos a Tua Palavra. Que o Senhor venha falar aos nossos corações, nos ensinando, ó Pai, palavras que sempre são oportunas, vindas, ó Pai, do Senhor, lidas e estudadas na Tua Palavra, Deus. Pai amado, nos ajude, fale conosco, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Acredito que nós já estamos familiarizados com esse livro, 1 João. João sempre vai falar a esta igreja para que eles estejam firmes na verdade, que eles tenham certeza da sua salvação. E sempre vai alternar, nos seus conceitos aqui, entre a questão doutrinária, falando a respeito de que aquele que crê em Cristo Jesus é salvo, aquele que doutrinariamente não crê em Jesus ou que não aceita a doutrina está perdido. Alternar entre a questão da moralidade, aquele que tem a Jesus Cristo, ele busca viver uma vida santa. Aquele que vive conforme o mundo não conhece a Deus. E a terceira questão, social. Vai sempre repetir que aquele que ama conhece a Deus, aquele que ama é salvo, aquele que não ama não conhece a Deus. Então nós, conforme a passagem, nós vamos alternando estes temas. Na semana passada nós falamos um pouquinho sobre vida santa, capítulo 3, de 1 a 10. E a gente percebe aqui que essa vida santa está baseada em olhar para Jesus, reconhecer o amor de Jesus por nós. O versículo 1 começa: vede que grande amor nos tem concedido o Pai. Olhando para Jesus, pelo amor de Jesus, nós vamos ver a obra de Jesus. E aqui fala que Jesus tirou os pecados, Jesus destruiu as obras do diabo. Se Jesus tira o nosso pecado, se Jesus limita a ação do inimigo na vida do cristão, ele vai falar por diversas vezes que aquele que é cristão não vive pecando. Olha o versículo 6: todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. E ele faz uma ligação no versículo 10 com a sequência que nós vamos estudar hoje, quando ele diz: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. Então a ligação, ele estava falando sobre praticar justiça. Se não pratica justiça, não é de Deus. Se não busca justiça, não é de Deus. E aí ele emenda: nem aquele que não ama a seu irmão.
Sobre a palavra de Deus para nós nessa noite, aqui temos um subtema que diz o amor aos irmãos e o ódio ao mundo. Nós podemos dizer que essa passagem fala sobre o ódio que o mundo tem para com o cristão, e nós como cristãos não podemos retribuir o ódio que o mundo tem, mas amar a esse mundo. Então nós encontramos no versículo 11 uma introdução aqui ao assunto, falando que o amor é uma mensagem já antiga, que se renova. Versículos 12 e 13 nós encontramos aqui na sequência falando a respeito de que Caim é um exemplo do mundo. Da mesma forma que Caim odiou Abel, o mundo odeia o cristão. E por fim, a gente percebe aqui na sequência, dos versículos 14 em diante, falando a respeito dessa necessidade de nós amarmos e darmos exemplos deste amor. Então, começando aqui no versículo 11, porque a mensagem que ouvimos desde o princípio é essa, que nos amemos uns aos outros. A mensagem de amor, irmãos, ela não é uma mensagem nova, ela não é uma mensagem que fica ultrapassada. E se você vai olhar na Bíblia, em toda a Bíblia, você vai perceber a questão do amor. A começar que a Bíblia conta uma história de amor, o amor de Deus por nós, como crentes, como filhos. Esse amor de Deus por nós, que deve ser correspondido também quando nós amamos os nossos irmãos. Essa ideia de mensagem nova, mensagem velha, ela já foi falada aqui em 1 João capítulo 2, quando fala, a partir do versículo 7, amados, não vos escrevo um mandamento novo, senão um mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Então ele fala sobre mandamento novo, antigo, mas a explicação é exatamente que ao mesmo tempo que ele é um mandamento antigo, porque já existia, sempre existiu, ele é um mandamento novo, que precisa ser ampliado nos nossos corações. Então é um mandamento que nunca pode perder a sua força. Naquela época muitos já acreditavam que amar ao próximo era amar a sua família, amar os seus, e Jesus vem como ampliando, ama ao teu inimigo. Então é um mandamento novo, no sentido de que ele toma nova força, nova cor, mas é um mandamento antigo. Em toda a palavra ele aparece. Nós encontramos, lá em Levítico 19, 18, falando a respeito que nós devemos amar o nosso próximo. Jesus repete essas mesmas palavras. Jesus chega a dizer que o amor é o maior de todos os mandamentos, em Mateus 22, 34 a 40. E também um critério para sermos conhecidos como discípulos. É uma expressão muito forte. Olha, João 13, eu vou ler aqui 34 e 35. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos. Nisto o quê? Se tiverdes amor uns aos outros. Então qual é a forma de nós demonstrarmos ao mundo Jesus? Amando o mundo. O mundo pode nos odiar, o mundo pode nos maltratar, mas nós não podemos agir com o mundo da mesma forma. Mas eles estão errados, nós estamos certos. Exatamente isso, amar é tolerar o erro. Eu preciso ganhar o meu irmão com amor. Não é falando que ele é um retardado, que ele está errado, que ele está fora da Bíblia. Eu preciso tratá-lo com amor e mostrar a verdade a partir desse meu amor, ensiná-lo a verdade. E aí a gente percebe aqui que o amor promove o bem e não o mal. Enquanto o ódio promove o mal, promove o homicídio, o amor promove o bem. Ele tenta resgatar, chega a ponto de dar a vida para trazer, para ajudar. E é isso que é expresso aqui.
No versículo 12 diz: não segundo Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. É interessante notar aqui, alguém pode pensar, por que Caim matou Abel? Matou o seu irmão. Esse irmão deve ter feito alguma coisa muito errada, muito ruim, alguma coisa ruim. Não, é porque ele era bonzinho demais, porque ele era bom, e o bom incomodou, porque ele percebeu que Deus se agradou do seu irmão, e não se agradou dele. E quando você vê alguém se destacar, alguém fazendo bem, alguém sendo elogiado, pode brotar no seu coração esse ódio, essa inveja, a ponto de matar o outro. Então é isso que acontece aqui. Abel era um homem de fé, um homem justo, era um homem que agradou a Deus. Caim é chamado aqui do maligno. É interessante que ele não foi do maligno porque ele matou seu irmão. Ele matou seu irmão porque ele era maligno, ele era mau. A maldade do coração dele. E a gente percebe então que esse ódio o levou à inveja a ponto de matar o seu irmão. A comparação feita, como eu disse, a comparação aqui é o que Caim fez a Abel, é o que o mundo faz ao cristão. Está aqui, no versículo 13, quando diz: irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. A palavra maravilheis aqui, é da ideia de não se assuste. Se o mundo vos odeia. O mundo odeia a igreja. Por quê? Porque o mundo faz parte do inimigo. O que o inimigo odeia? A Cristo, a obra de Cristo. E ele vai odiar quem? Ele vai odiar a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então ele diz: não fique escandalizado, não se assuste se o mundo vos odeia. O mundo é contra aquele que faz o bem. E é assim que acontece, irmãos. Hoje cedo nós estávamos falando do mundanismo. A igreja que vai se acostumando com o mundo, que torna mundana, aceita tudo, ela é tão aceita na sociedade, porque ela faz tudo igual ao mundo. Agora, se a igreja começa a viver uma vida santa e diferente e rejeitar as ofertas do mundo, o mundo vai falar: você é crente chato, sem graça. O que faz? O que tem? Que mal tem você fazer isso? Você roubar um pouquinho, ou você fazer isso, ou você ir naquele lugar, ou você... O mundo começa a te perseguir. Olha o que diz João 15:19. Se vós fosses do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Então é muito sério, irmãos, essa passagem. Porque nós às vezes pensamos em tantas pessoas que querem ficar bem com o mundo. E a gente tem que ser simpático, a gente tem que mostrar amor ao mundo, como eu disse. Mas a gente tem que tomar cuidado para que essa simpatia não se torne uma conivência com o próprio mundo. E se nós mostrarmos para o mundo quem nós somos, o mundo vai nos perseguir. Versículo 15. Versículo 14 e 15. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Então nós vemos aqui que a evidência da salvação é este amor. Sempre ressaltando essas três evidências da salvação: doutrinária, moral e a questão social do amor. Aqui ele ressalta isso. O que é saber que passou da morte para a vida? É saber que você não está morto nos seus pecados, você não está entregue à morte, mas você vai estar com Jesus. Geralmente a gente passa da vida para a morte, é o natural. Mas aqui não, está falando você passou da morte para a vida. Você tem assim a salvação.
Porque amamos os irmãos, aquele que não ama permanece na morte. O mundo nos odeia, mas nós não podemos odiar o mundo. Aqui fala que esse fato de nós amarmos os irmãos é base para a nossa vida eterna. Interessante que o amor é causa da salvação, não é causa da salvação, é evidência. Então, fica bem claro que ele coloca aqui no final do versículo 14, aquele que não ama permanece na morte. Então, aquele que é salvo, ele ama. É uma forma de você mostrar, né? Duas coisas que são evidenciadas externamente. Uma é a fé. A fé sem obras, que fé é essa? E a questão do amor. Amor sem ação, que amor é esse? E é exatamente isso que é colocado aqui, né? Nós precisamos seguir essa evidência. Quem odeia o seu irmão é assassino. É interessante essa colocação contrária, né? O amor é prova de vida eterna e o ódio é prova de morte. O odiar é ser assassino em potencial. Antes de Caim matar Abel, ele matou Abel onde? No seu coração. Aquele ódio foi tomando tamanho a ponto de se tornar prático. A gente tem vários exemplos na Bíblia. Esaú odiou seu irmão Jacó, planejou matá-lo. Absalão odiou seu irmão Aminon e o matou. Herodias odiava João Batista e desejava matá-lo. Então aqui é bem claro, né? Que não há um intermediário. Ou você ama ou você odeia. Ou você ama e pratica alguma coisa a favor do seu irmão, ou você simplesmente guarda no seu coração ódio e rancor. E isso pode ir aumentando a cada dia. A salvação, ela é demonstrada por esse amor. Versículo 16 a 18. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos amar a nossa vida, devemos dar a nossa vida pelos irmãos. É interessante aqui. Caim odiou e matou. Cristo amou e deu a sua vida. É o contrário, né? O amor evidencia-se em sacrifício. O ódio evidencia em procurar o mal para o outro. E a gente percebe exatamente isso, né? Esse ódio de Caim é dado como exemplo porque é um ódio supremo, né? A chegar a matar alguém. E Cristo é representado aqui como o amor supremo. Que amor supremo pode ser? Que amor pode ser maior do que esse? Do que dar a sua vida. Então são dois exemplos totalmente contrastes. E nós temos que seguir o exemplo de Cristo. É claro que nós não somos como Cristo, nós não podemos dar a nossa vida no sentido de entregá-la, de morrer pelos nossos irmãos. Mas a ideia aqui é exatamente em termos de cuidar dos nossos irmãos. Tanto que ele passa de irmãos para irmão. Primeiro ele fala no versículo 16, dar a vida pelos irmãos. E no versículo 17 ele fala seu irmão. Porque como nós demonstramos amor aos nossos irmãos? Praticando amor a um irmão. Talvez é muito fácil se esconder. Eu amo os meus irmãos, né? Tá bom, você ama os seus irmãos, você ama a sua igreja, você ama... Mas então tem um irmão passando dificuldade. Você vai demonstrar que você ama os seus irmãos quando aquele um irmão estiver próximo e tiver dificuldade, você tiver recursos, você ajudá-lo. Olha o que diz o versículo: aquele que possuir recursos desse mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Aqui é um exemplo bem prático, né, do que ele está falando em toda a passagem. Amar ao irmão, demonstrar um amor particular, socorrer. E ele diz aqui: não amemos de palavra,
nem de língua, mas de fato e de verdade. A fé e o amor são evidenciados, são atestados pela ação, pela prática. Então a mensagem de João é uma mensagem que nos leva a meditar exatamente sobre isso. Eu não posso pensar na minha vida se eu não buscar seguir a palavra. Eu não posso pensar em ter uma vida cristã sem buscar seguir esses princípios tão claros da palavra de Deus. Eu não posso pensar que sou crente e viver sem conhecer as doutrinas ou contrário às doutrinas bíblicas. Eu não posso dizer que sou de Deus se eu vivo pecando. Nós falamos na semana passada, pecado tem que ser um acidente, não pode se tornar uma prática na vida do cristão. E aqui é um apelo mais difícil ainda. Eu não posso dizer que eu sou cristão se eu sou alguém egoísta, que só penso em mim mesmo, que não tenho nenhum reflexo do amor, que não correspondo a esse amor, ao amor que é ensinado por Cristo, por nós. E nós precisamos entender isso. A gente pode entender aqui a conclusão a partir do versículo 19, quando ele fala, que isso, ou seja, amar aos irmãos, é um tranquilizante para nós. E nisso, conhecermos que somos da verdade, bem como perante Ele, tranquilizaremos o nosso coração. Então ele fala que o nosso coração, ele muitas vezes nos acusa do nosso pecado, da nossa maldade, mas nós podemos nos firmar e dizer: não, eu sou de Jesus. Se eu olho para a palavra e eu estou seguindo essa palavra. O contrário também é difícil, irmãos? Quando eu leio a palavra e eu vejo que eu estou indo contrário a ela, eu devo ficar preocupado, no sentido de desejar consertar a minha vida. Buscar conciliação, buscar o perdão, buscar uma vida santa, buscar conhecer as doutrinas do Senhor. E aqui, depois de falar sobre essa questão do amor ser um tranquilizante para nós, ser confiança para nós, ele fala que essa vida de amor, de relacionamento com Jesus, ela modifica até mesmo as nossas orações. Nós temos as nossas orações respondidas, versículo 22 e 23. Aquilo que pedimos, dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Ora, o seu mandamento é esse, que creiamos em o nome de seu Filho Jesus Cristo e amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Então, toda vez que a gente lê passagens como essa, nós não podemos isolar o texto do seu contexto. Então, se ele fala que aquilo que pedimos dele recebemos, mas está exatamente ligado a pedir conforme a vontade de Deus, a um pedido de alguém que está unido ao Senhor. E se é um pedido de alguém que ama o seu irmão, na maioria das vezes ele vai pedir pela vida do seu irmão mais do que pela dele, E assim nós podemos ter a certeza de que estamos no caminho de Deus. A gente fica imaginando, essa mensagem chegando àqueles irmãos que estavam passando dificuldades com falsos mestres que surgiram no meio daquela igreja, confundindo-os. Cada palavra dessa serviu para afirmá-los no caminho do Senhor. E que o Senhor esteja assim também, firmando as nossas vidas, colocando em nós, essa certeza de que estamos no caminho do Senhor, de que seguimos o caminho do Senhor, e que nós
para isso precisamos buscar seguir essa orientação do Senhor nas nossas vidas. E a mensagem a respeito do amor é uma mensagem que todos nós, irmãos, também, como muitas outras palavras de Deus, nos pega, digamos assim, com um coração apertado, porque é muito difícil os relacionamentos, é muito difícil, as pessoas são diferentes. Quando se fala de igreja é muito mais difícil. Você percebe quando as pessoas se relacionam em um grupo, elas pensam igual, estudam igual, conversam igual, e elas também não têm muito o que olhar a vida dos outros, Então está lá o grupo de motoqueiro, está lá o grupo da academia, está lá o grupo, seja lá de qual for, do tênis. São muito amigos, o assunto é o mesmo, bola, tênis, nada que seja mais... Algumas vezes a pessoa fala, por que no bar tem aquela amizade? Mas no bar eles estão lá só bebendo e se divertindo, vai brigar. É bom, o ambiente. Agora, quando a gente chega na igreja, nós temos pessoas totalmente diferentes, com pensamentos totalmente diferentes, criação diferente, nível social diferente, crescidos em lugares diferentes e pensam totalmente diferentes. Mas nós somos unidos pela palavra, por Cristo. Aí faz toda a diferença. Por isso que nós nos unimos. Nós não estamos aqui para defender o jeito que eu gosto, porque até se for para pintar a igreja, cada um vai querer de uma cor diferente. Não tem, porque os gostos são diferentes. Um fala que lindo esse amarelo, o outro fala, nossa Deus, amarelo, Então não dá. Mas nós não estamos aqui para discutir cor de igreja. Nós estamos aqui para falar do Evangelho, para falar de Cristo, para buscar Cristo. E aí nós nos unimos em torno da palavra. É nesse contexto que ele fala que nós devemos amar os nossos irmãos, tolerar os nossos irmãos e juntos seguir. E assim nós podemos ter certeza que nós somos salvos. Porque se nós vivemos num meio onde pessoas tão diferentes estão e nós conseguimos amar esse diferente, amar esse que às vezes até parece o nosso inimigo, nós somos realmente cristãos, estamos no caminho. Que nós possamos pensar assim, irmãos, colocar diante de Deus, como eu disse, confessar os nossos pecados e ter essa certeza, irmãos, que o Senhor Jesus vai colocando mais e mais amor no nosso coração à medida que nós nos aproximamos dele, à medida que nós aprendemos com Cristo. E nós podemos sim viver cada dia mais próximos, desse exemplo, a ponto de dar a vida por alguém, se necessário. Que Deus nos ajude nisso. Vamos nos colocar em pé, nós vamos orar. Pai querido, nós agradecemos a Ti por mais essa noite, Senhor Deus. Agradecemos a Ti pela Tua palavra. Agradecemos a Ti, ó Deus, pelo convívio que o Senhor nos dá com os nossos irmãos. E que o Senhor nos ajude, ó Pai, a sempre viver, ó Deus, em harmonia, em paz. Que o Senhor Deus nos ajude a aplicar o hino que nós cantamos há pouco, que estejamos trocando a intolerância, a desconfiança pelo amor, que nós sejamos tendo paciência, ó Deus, a cada dia mais, uns com os outros, que possamos, ó Pai, perdoar os nossos irmãos. Ó Deus querido, que o Senhor nos ajude a entender, ó Deus, que o Senhor Deus coloca no nosso coração um caminho, e nós precisamos, ó Pai, para trilhar esse caminho, ó Deus, viver mais e mais próximos uns dos outros, e que o mundo vai nos conhecer, ó Deus, como discípulos do Senhor, se nós tivermos amor aqui dentro, uns aos outros, e assim o mundo vai nos conhecer. Ó Pai amado, cuide de nós, e que o Senhor Deus nos abençoe mais uma vez, Deus, abençoando a Tua palavra, falando a cada um de nós, ó Deus. Sabemos que o Senhor tem uma mensagem
específica para cada um de nós. E que o Senhor Deus aplique no nosso coração, ó Deus, mais uma vez a mensagem dessa noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.